Boa noite, galera. Estamos começando mais um Quinta Cash. Cara, essa luz tá muito ruim mesmo. Tá, cara. Ele tá em cima da nossa cabeça. Olha aí! Hoje a gente vai falar sobre um material muito bacana que é complicado para eu falar, porque afinal de contas eu editei e é o material do meu irmão. Então é o Panza e o Alamu, Mago Supremo e o All Hipster. Pois é, e aí o Gustavo tá aqui como uma pessoa que vai dar a sua opinião sobre esses materiais e a gente vai comentar um pouquinho sobre cada um delas. Bom, pra quem não conhece, o Panza foi um projeto do Catarse. E Catarse ou Catarse? Catarse. 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 Com Z. Com som de Z. A gente defende que tá certo assim. Então, o projeto foi bem sucedido e tinha 2 metas estendidas que foram alcançadas e a gente publicou esses outros 2 materiais. Então, a ideia inicial do Panza é o Sancho Panza, que é o companheiro do Don Quixote, continua as aventuras após o término do livro de Cervantes. É isso? Pronto, excelente, né? E o que eu... Dentro daqui do que eu penso sobre a... É um material muito bom, é excelente. E tem um pedaço que eu vou falar com spoilers, tá? E depois... Eu aviso spoilers! Eu aviso spoilers, aí o Bernardo dá um corte aí. Certo. Então, o que eu gosto muito é que... primeiro, quando tem assim uma representatividade bem interessante, porque o Sancho, ele é baixinho, gordinho, então assim, eu me identifiquei muito com ele, né? E ele tem a questão do legado, e isso é até trabalhado dentro da série, quando ele começa, quando ele recebe a missão de como ele deve continuar, e até os motivos dele. Então assim, o material está bem trabalhado, e é bem visual, é bem interessante, é uma leitura rápida. E a gente estava discutindo, uma das discussões que eu tenho com o Bernardo, a gente tem uma vontade de fazer um áudio, depois a gente, quem sabe, fazer até Bernardo, um vídeo sobre isso. São as discussões sobre o imaginário dos quadrinhos, onde eles ficam no universo, né? E que um dos vilões que o Panza encontra... Pode falar, Bernardo? Já é spoiler? Pode, já tava no vídeo do Catarse. Tudo. Pronto, então. Que é o Frankenstein. E pelo Panza ser, por exemplo, um herói diferente, por ele ser um herói latino e ser um herói baixinho e já ser completamente diferente do que a gente está acostumado, e o vilão dele ser o Frankenstein, que é um vilão que foi criado por uma mulher, e ser um dos primeiros personagens da ficção científica, o primeiro personagem que foi criado pela Mary Shelley há muito tempo. Então você vê um personagem que simboliza, que veio da simplicidade, da loucura, que é do Don Quixote, enfrentando o primeiro símbolo da ficção científica. Então você tem um encontro muito, muito importante da imaginação nessa revista. E então, a partir desse momento, né, a revista já mostra o potencial que ela tem. Então vale muito a pena, na minha visão, ler essa revista. Então recomendo demais. A partir daqui, vai, Bernardo. Só para ficar mais claro, o que acontece? O Chanso Panza, ele tem que reunir livros, né? E no decorrer da história ele encontra com Frankenstein, que é uma obra que foi escrita quantos séculos depois de Don Quixote, né? E essa é a coisa do imaginário, né? Esses personagens se encontram nessa história e o Caio termina a obra dando abertura para outros futuros encontros com outras obras da ficção, misturando o Panza com outros personagens da ficção, da literatura mundial, né? Da literatura pop, enfim. Ele diz que pode utilizar aí qualquer obra, principalmente que estiver em domínio público, num futuro próximo, né? Inclusive. E aí é interessante. Um Old Newton, um Liga dos Cavaleiros Extraordinário, algo semelhante com isso. Tá fantástico, tá bem montado, viu, gente? Bem interessante. Então aqui fecha aqui o nosso material. Vamos falar disso depois. Então, se batesse essa meta, viria o hipster. O Waltz, né? Aqui. Então esse é um material que também foi publicado no Facebook, na página do Cantinho do Caio, esqueci de falar, meu irmão tem uma página no Facebook, acessem aqui, vai estar o link aqui em algum lugar. O Cantinho do Caio no Facebook, ele publicou esse material todo, e esse acabou sendo o carro-chefe do projeto, porque o Panza é interessante, mas as pessoas conheciam mais o All Hipster, e a galera gosta de uma zoação, e aqui é meu irmão trabalhando os personagens Marvel nesse mundo hipster, e zoando da melhor forma possível, da forma divertida. E esse material inclusive foi indicado, o Panza e o Hipster foram indicados recentemente numa lista do Universo HQ. Os escritores do site do Universo HQ, 2 deles indicaram ao Hipster e um indicou o Panza como alguns dos melhores lançamentos que aconteceram agora no FIC, né? O que é uma grande coisa, porque o FIC teve no mínimo 300 lançamentos.
e duas pessoas lembrarem dessas duas obras no meio de tanta gente boa, tantos profissionais já reconhecidos, inclusive internacionalmente. E está aqui o trabalho inicial, praticamente o lançamento do meu irmão, o trabalho autoral dele, zoando Marvel, zoando Hipster, e é isso. O que, é que tu achou? Eu gosto demais desse aqui, para mim o favorito é o Quarteto Fantástico. Nossa, a maneira como as palavras foram escolhidas e tudo vale bem a pena. E a Guerra Civil também é bem legal. A parte que só a Guerra Civil, é só uma página. E é bem simples, né? São dois balãozinhos. Você tem a Guerra Civil e aí você tem que escolher se prefere... Bernardo, pede pro editor postar lá na hora do vídeo, na hora que, né? Eu vou tentar fazer isso. Tá. Beleza? Tá bom? E por fim, a segunda meta estendida, que era o Alan Moore, né? O Mago Supremo. E essa é muito legal. Que são as aventuras do meu irmão, Baba Ovo Confesso, do Alan Moore. Então ele conhece um pouco da história, leu a biografia, participou inclusive da biografia oficial do Alan Moore na Inglaterra, com essa ilustração aqui do Moore, na abertura de cada capítulo, né, na biografia que saiu lá. E ele conhece essa história dos bastidores do Moore, dos escritores da Marvel, da DC, e aí ele fica zoando nessa relação do Moore com os outros escritores e editores dessas grandes editoras. Né? E é bem legal, né? Porque cada autor fica caracterizado como o personagem que o lançou no mercado, e eles ficam com a postura do personagem, com os diálogos que eles têm. É bem interessante. Bem, isso vale bem a pena, só que aqui exige um pouco mais de conhecimento da indústria, um pouco mais de conhecimento, é bem metalinguístico e tá bem interessante, envolve um pouco de conhecimento dos quadrinhos, das sagas. Porque ele vai fazer várias referências ao Neil Gaiman, Dan Didio, Jeff Loeb, então Rob Liefeld, então você tem que conhecer um pouco desses personagens. Se não conhecer, ele teve o trabalho de explicar a piada no final aqui em 2 páginas, ele explica as referências que ele usou para cada piada, né? Então houve um trabalho de pesquisa. E tem também aqui para o seu deleite o preview de Watchmen 2, né, que tem aqui em 3 páginas, que ele teria escrito como se fosse o Jeff Loeb tivesse escrito. Imagine que se o Jeff Loeb tivesse escrito o Watchmen 2, nós teríamos o Dr. Manhattan vermelho, esse tipo de coisa, né? É bem isso que vai acontecer. Então, é bem legal, eu gosto muito dessa revista. E aí eu vou aproveitar agora, então, spoiler. Eu boto spoiler no final, você só vê os últimos segundos se quiser ver o spoiler. Pronto. Eu adorei essa parte, porque tem coisas em que ele explica a piada, em que ele até colocou explicando a piada, que tem coisas que eu não conhecia, principalmente dessa parte da era mais moderna, em que tem essa crítica à saga do Rob Liefeld. E eu não conhecia alguns dos autores dessa saga mais nova e as críticas que estavam acontecendo no meio. Então, a sutileza com que foi feito, eu achei bacana e eu precisava dessa explicação. Só que, do mesmo jeito que eu adorei o jeito que foi feito aqui, Cadê? Vamos lá, ajuda aí, editor. Do mesmo jeito, tem uma piada explicada no Panza, no final do Panza. E eu acho que aqui foi feito um pouco apressado. Aí eu investiguei falando com o autor, e ele disse que recebeu um conselho do editor, que ele deveria fazer também. E aí o editor pode se explicar por que ele fez isso também aqui no Panza. É porque é muito simples, a gente pensa nos leitores chatos. E sempre tem aquele tipo de leitor chato. É só a última página, tá? Só a última página. Só a última página, tá? Porque, vocês, como eu falei antes, o livro da Mary Shelley foi lançado séculos depois do Don Quixote. E aí seria impossível esses 2 personagens se encontrarem cronologicamente. E aí ele vai e explica e diz isso mesmo, a liberdade artística. Eu posso fazer essa mistura quando eu quiser, com o personagem que eu quiser. E se o Don Quixote, teoricamente, estava enfrentando moinhos de vento que ele pensava que eram gigantes, ele poderia não estar enfrentando o monstro de Frankenstein e o livro poderia não existir. Por que a gente precisava explicar que isso estava acontecendo? Mas o livro está lá, ele está lendo Frankenstein, o nome do livro está lá no título. E se a revista fala sobre livros de poder, que são os próprios quadrinhos, será que o livro de poder não era o quadrinho que você estava lendo naquela hora e os próximos livros de poder seriam os quadrinhos que nós estaríamos lendo no futuro do Panza? A verdade é que a explicação no final não estraga a piada, porque não é uma piada, entendeu? Não estraga. Não estraga a piada, simplesmente assim, pode, se você for um leitor chato tipo eu. E se implicar com esse tipo de liberdade poética, ele vai dizer, dane-se, eu vou fazer isso porque eu quero. Eu vou fazer isso porque eu quero. E eu posso, inclusive, fazer um crossover com o Senhor dos Anéis, ou... Ia ser massa.
Crepúsculo. Não tão massa, mas valeu. Mas beleza, mas recomendo muito, vale muito a pena, tá aqui. 3 materiais fantásticos aí. Que por enquanto nós estamos distribuindo, foram quase 400 apoios no Catarse, vamos distribuir esse material para todo mundo e logo em seguida nós vamos inventar uma maneira de vender eles online para vocês aí. Distribuir nacionalmente, para quem quiser adquirir esse material. Beleza, eu sou o Gustavo. E eu sou o Bernardo. A gente se apresentou não, né? Não. Não. Eu tô com uma brincadeira nova. Qual é a brincadeira? Que o convidado sempre faz aquela aberturazinha do KitaCast. Faz Como é a brincadeira? assim, estamos começando o KitaCast novo, essas coisas. Ah, é? É. E assim... Cara, tu nunca viu um videocast, não? Cara, eu inventei o KitaCast e é isso que tá começando. Eu digo assim, esses videozinhos que as pessoas falam, tipo assim, no começo do vídeo. Estamos começando, mas...